liderança do Catar acabou de expor como eles estão manipulando o Tucker. Carlson. Sim, e eu não teria acreditado nisso se não tivesse sido registrado em vídeo. Nesta entrevista, um denunciante exilado do Catar acabou de contar ao mundo que tudo o que está acontecendo com o Tucker, sabe, essa loucura dele ir de uma pessoa racional, lógica e inteligente na internet para esse homem que quer fazer amor com a lei Sharia e convencer todos nós de que burcas são maravilhosas. Que está atualmente no Catar, entrevistando o primeiro-ministro ou o presidente, que ficou tão maluco. Então, não é só antissemita, mas também totalmente a favor da lei Sharia e da islamização da forma mais insana possível. Tudo isso está acontecendo por causa do controle do Catar. E isso está vindo deles, nem é de nós ou dos caras. Eu não esperava que meu dia fosse ser assim. Eu simplesmente não esperava que essa informação viesse à tona. Estou muito feliz que Erin Molan está fazendo o programa dela e entrevistando essas pessoas, dando a elas uma plataforma para compartilhar o que estão compartilhando. Gente, isso é insano. Estamos vivendo tempos insanos. Porque todas essas teorias de pessoas por aí controlando o mundo e tentando trazer suas ideologias malucas e se infiltrar no Ocidente. Elas estão sendo comprovadas a cada minuto de cada dia. E agora é uma prova concreta bem na nossa frente. Alguém realmente nos dizendo o que está acontecendo. Sim, isso vai explodir sua mente como explodiu a minha. Mas antes de assistir, já seguiu o canal? Está com a gente? Você está na nossa missão? Estamos unidos tentando mudar o mundo e trazer de volta comentários racionais e radicais? Você sabe que estamos. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão de inscrever-se. Gente, preparem-se para ser. Fale comigo sobre alguém como Tucker Carlson, que parece ter mudado completamente de opinião quando se trata do Catar. E olha, eu primeiro. Este é Khalid El-Hali, o presidente do Partido Nacional Democrático do Catar e líder da oposição catariana no exílio. Ok, esse cara está dizendo o que está acontecendo no Catar e ele foi exilado por causa disso? Oi, você está pronta? Porque eu não estava. Não sei quais são os acordos dele. Eu não vi nenhuma evidência de nada, mas houve uma mudança significativa no tom dele quando se trata da narrativa e da cobertura dele sobre o Catar. Há uma investigação em andamento agora pelo Instituto Khaled Al-Hel, IA. Não posso falar muito sobre isso, mas venho investigando esse assunto há muito tempo. E foi algo meio estranho para mim e para muitos outros. Mas quando você começa a ligar as coisas e vê a maneira como ele mudou e a linha do tempo, você vai entender isso. O Catar tem grande influência nisso, e eu definitivamente tenho muita certeza, sem as provas concretas, digamos assim, mas eu certamente. Podemos deixar isso bem claro? Com certeza, sim. Mas eu tenho certeza de que eles estão envolvidos nisso de alguma forma. Porque se não houvesse benefício financeiro para Tucker Carlson, não haveria uma grande mudança como você viu agora. Então, a questão é que ele não é apenas pró-Trump, mas ele estava do lado certo. O Catar recentemente transferiu muitas pessoas do campo da direita para o seu próprio campo, e em um futuro próximo veremos exatamente o que eles têm feito. E tenho certeza que alguns... Não posso dizer muito, mas há certas coisas acontecendo que serão reveladas em breve para o mundo. Tenho muita certeza disso. Estou ansiosa para que tudo isso seja revelado. Precisamos encerrar, mas quero te perguntar, você está na mira de alguém? O regime do Catar quer se livrar de você completamente? Espera aí, antes de descobrirmos se esse cara está na mira de alguém. Vocês ouviram o que ele disse? Aquilo? Tucker Carlson só faz isso por dinheiro. E isso será revelado em breve, segundo uma fonte interna. Você percebe como ele está nervoso para falar isso, caso se complique? E Arão diz, só para deixar claro, isso não é oficial. Tucker Carlson mudou de opinião publicamente por dinheiro. É simples. Definitivamente. Eles estão difamando meu caráter há muitos anos e têm me atacado de diferentes maneiras. Na mídia árabe, dizem que ele é um fantoche pró-Israel, que ele é uma máquina de propaganda para Israel.
Por exemplo, entre os cataris, dentro do povo do Catar. Ah, esse cara é um fantoche da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes Unidos e do Ocidente, nos Estados Unidos. Eles pagam pessoas para dizer indiretamente que fazem parte do regime. Eles agem assim para minar e intimidar as pessoas, mas conhecemos todas essas táticas. A história dele não é novidade. Sempre lutaremos contra isso. Sempre, sempre tentando fazer isso. Quem critica eles logo é acusado de ser pró-Israel ou manipulado por Israel. Mas, gente, essa coisa do Tucker Carlson é simples de explicar. Não tem como uma pessoa racional passar de ser tão inteligente, tão capaz, tão disposta a lutar pela verdade, para depois fazer essas entrevistas ridículas, abismais e constrangedoras. Não é que ele esteja chegando com uma postura intelectual firme. Isso seria uma coisa. Não é que o homem se converteu ao Islã e realmente acredita nisso, e tem argumentos fortes do lado dele. Não, ele só está fazendo essas entrevistas ridículas com essas pessoas diferentes. Olha, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Você pode fazer isso, mas está envergonhando ele. Ele está se humilhando publicamente todos os dias. Está provando publicamente que está disposto a se vender completamente por alguma agenda não declarada. Agora, sabemos que é o Catar e que aquele cara que financiou está envolvido no novo chakra dele. Carlson, que quer expandir essa rede. E tem um cara do Catar que financiou. Mas não é isso que esse cara está dizendo. Ele está dizendo que vão surgir em breve provas reais de um grande plano do Catar que eles têm. Tucker Carlson, se observarmos a linha do tempo, está diretamente alinhado com isso. E que eles estão tentando criar diferentes grupos, que temos todas essas pessoas da direita que eram racionais e lógicas ao pensar sobre as coisas, mas que mudaram não para a esquerda, mas sim para um grupo do Catar. E eu me pergunto, não só como alguém como Tucker Carlson consegue dormir à noite, como ele se sente ao manipular o mundo para benefício próprio, mas na verdade não está tão mortificado e envergonhado. Porque todo mundo pode ver isso. Todos nós podemos ver como ele mudou. E todos nós podemos ver como ele ficou ruim em entrevistar com integridade jornalística, como ele está lá fora, lutando pelo campo da América FAZ. Mesmo assim, agora ele está em Doha, entrevistando o primeiro-ministro e bajulando, dizendo coisas como: estou comprando uma casa aqui, ou talvez ganhei uma casa de presente. Eu não sei neste momento, sabe do que estou falando. Então, toda essa questão com o Catar, onde já falamos sobre o fato de existir um plano de 50, 100 anos da Irmandade Muçulmana, e já estamos há 50 anos nisso. Agora estamos vendo os resultados literais e diretos. Você percebe, o Catar abriga o Hamas, eles abrigam os terroristas pelos quais fingem negociar. Eles são mestres da manipulação e de mudar as coisas para parecerem as pessoas boas. Enquanto tentam semear e colher enorme caos em várias sociedades ocidentais, facilitando futuras infiltrações. É uma piada, e se eu fosse Tucker Carlson, eu estaria tão humilhada. Essa entrevista, aliás, com Erin, foi absolutamente sensacional. Não só porque ela revela essa informação, que é enorme, onde ele literalmente fala: sim, você saberá em breve sobre algo que será exposto, em que sabemos que o Catar está por trás dessa mudança maluca de taca. Mas assista essa parte também. Me fale por que esse regime não é legítimo, porque eles não são o que dizem ser para o mundo ocidental. E eu uso o exemplo do último acordo de paz, onde eles se pintaram como pacificadores que estavam lá para ajudar, quando eles mesmos financiaram os ataques de 7 de outubro e abrigaram os líderes do Hamas. Mesmo assim, eles fingem ser aqueles que se importam profundamente em tentar criar a paz em uma região onde, na verdade, estão do outro lado, criando todo o caos. Deixe-me te fazer uma pergunta. Se não existisse o Catar, ou se não existisse o Hamas, digamos assim, o Catar teria algum papel em qualquer mediação? Não. A mesma coisa aconteceu com o Talibã, a Al-Qaeda e todas as frentes terroristas, como na Síria, por exemplo. A palavra é: Ele afirma que o Catar fez isso de propósito para parecer pacificador. Isso seria loucura. ele acusava o Catar de financiar o terrorismo na época, a Frente al-Nusra, e o que aconteceu depois disso? Catar promovendo-os e colocando-os na mesa do Trump.
Então não é uma acusação, é uma informação factual. A existência do regime do Catar é baseada no terrorismo. Se eles não existirem, o regime do Catar não está lá. Não há mediação. Vou explicar como eles pensam. Em 2010, eu estava sentado com Tamim e seu irmão naquela época e um dos nossos motoristas da Eritreia. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do conflito entre Djibouti e Eritreia? Não, quem se importa com isso? Vou te explicar como o Tamim acha que estamos sentados. Tamim, o irmão dele e um dos motoristas da Eritreia. E ele estava explicando que eles têm um conflito de fronteira entre Djibouti e Eritreia. Tamim respondeu: podemos resolver isso, podemos resolver o problema. Naquela época, ele era o príncipe herdeiro do Catar, agora Hamas. Eles viram, ok, então o Ocidente. Eles valorizam esse caso, então precisamos estar lá. Eles. Todo e qualquer relacionamento que o Catar tinha antes com qualquer regime, como o regime de Gaddafi, o regime de Saddam Hussein, eles simplesmente traíram aqueles regimes, até mesmo o regime de Gaddafi. Eles tinham forte relacionamento com eles. Eles estavam sentados em mesas secretas, estavam conspirando contra os outros países do CCG e eu os expus. Fui eu quem vazou a gravação de Gaddafi entre Gaddafi e os líderes do Catar. E isso se tornou um grande problema no Oriente Médio naquela época e foi a base do principal conflito em 2014. As pessoas esqueceram, sim, tivemos um papel importante em expor o regime do Catar. Está em toda a grande mídia árabe. Você pode ir lá e conferir esse registro e ver como que eles operam. Então, sim, nós conseguimos feitos ao expor o regime do Catar, mas eles estão tentando nos minar em cada movimento. Eles são espertos, estão gastando o dinheiro deles para fazer uma coisa. Por exemplo, na América Ocidental, fiquei chocado ao saber há alguns dias que eles estão promovendo para algumas pessoas nos Estados Unidos que eu sou um representante do regime do Catar. Sem dizer isso, eles pagam pessoas para dizer: ah, esse cara foi criado pelo regime do Catar, para ir lá e fingir que existe uma oposição ao Catar. Gente, escutem. Ei. O que esse homem diz é simples. Olhamos para o Catar e pensamos que eles são legais. São mediadores intencionais, tentando semear a paz apesar de suas agendas. Não, ele está dizendo algo ainda pior. Isso. Eles criam conflitos intencionalmente para que possam entrar e resolver esse conflito. E assim, sentar-se nas grandes mesas. E sem conflito, eles não conseguem ter sucesso, não conseguem estar à mesa com Trump. Eles estão dizendo isso sobre ele, ao invés do Catar simplesmente ignorá-lo, eles estão dizendo: não, esse cara é na verdade uma fachada, o Catar o criou. Eles pensam sobre isso de uma forma completamente diferente, eles distorcem tudo. Enquanto vemos conflito como algo ruim, eles veem como oportunidade e querem aumentar ainda mais. Pense nisso. Se tivessem negociado com sucesso a libertação dos reféns, teriam se tornado irrelevantes. Então, não havia como eles terem negociado isso com sucesso. Eles precisavam continuar prolongando. E com Tucker Carlson, eles sabem que podem se tornar o assunto da conversa ao semear mais e mais problemas. A estratégia deles é criar problemas e depois tentar resolvê-los. Criar toda essa briga entre os republicanos e depois recebê-los em Doha para esse grande evento que eles estão organizando. Isso é nojento. Isso é uma completa besteira. O que eles estão tentando fazer é minar toda e qualquer oposição que enfrentam. Eles estão hackeando pessoas, eles estão aterrorizando pessoas. Até mesmo a história de Karim Khan, você viu isso com Karim Khan, o juiz e o tribunal criminal. Eles hackearam ele, eles me hackearam, eles hackearam muitos dos rebeldes deles. Eles não têm moral nem ética. Então, Khalid, você está pregando para quem já concorda comigo? Eu entendo completamente. Essas são as mesmas pessoas que financiam o terrorismo e abrigam terroristas, então você não precisa me convencer de que eles são maus.
Eu acredito nisso de todo o coração. Como isso muda? E me fale sobre as pessoas que estão lá em Doha. Se você olhar para o regime iraniano, mais de 80% das pessoas, no mínimo, desprezam esse regime ilegal. Eles não são os líderes legítimos do Irã. É uma situação semelhante no Catar? A maioria das pessoas quer que haja democracia? Elas querem que seus líderes abriguem terroristas? Deixe-me explicar para você como o Catar opera antes de entrarmos nesse ponto. Então, o Catar tem algo chamado catarianos originais, e os catarianos migrantes que chegaram recentemente, tipo há 20, 30 anos, então o Catar faz esse equilíbrio para controlar o país. Eles substituíram as pessoas originais por pessoas de fora. Desculpe, por estrangeiros. E foi isso que fizeram. Quando aconteceu a eleição no Catar, a primeira eleição democrática em 2021, que eles prometeram desde 2013, a maioria das cadeiras foi dos... Então, toda a eleição foi baseada nos catarianos originais. Eles excluíram as outras pessoas. Então, quando isso aconteceu, a maioria das cadeiras foi para as pessoas que se opõem ao regime catariano e à mentalidade do Catar. E o que aconteceu depois? Eles cancelaram a eleição. Eles cancelaram toda a eleição. Até mesmo no exército do Catar, eles misturam intencionalmente estrangeiros com os locais. Porque eles sabem, de fato, que o povo catariano original, condena as ações do governo do Catar. Eles estão agindo unicamente como se fosse um sistema de monarquia absoluta. Então, o cara decide o que acontece. Ele vai decidir o que vem a seguir. O povo catariano não é da Irmandade Muçulmana. Nós não somos da Irmandade Muçulmana. Nós não somos islamistas. Nós não somos extremistas. O problema é o regime e seus afiliados. Então, se você fala sobre sempre... Sempre. O problema são os extremistas. Exceto pelo fato de que, em termos do islamismo radical, os extremistas são cerca de 200 milhões, o que cria um problema ainda maior. Se vocês me entendem, pessoal, nós do Ocidente temos um problema. Tendemos a achar que somos sofisticados e que os outros não são. Eles não são tão inteligentes, nem pensam como nós. Acho que precisamos reconhecer que o Catar não lida só com islamistas querendo ser jihadistas. Mas eles têm muito dinheiro, são pessoas sofisticadas, com táticas avançadas, que dominaram suas sociedades e as mudaram para atender interesses políticos. Mas espalharam tentáculos por todo lado, inclusive para pessoas como Tucker. E eu não estou desculpando esse comportamento sob nenhuma circunstância. Acho Tucker desprezível e uma abominação, mas é o que está acontecendo. Temos uma infiltração em massa pelo Catar e aqui está uma ideia interessante. Ouvi isso recentemente de Douglas Murray. Ele falou sobre o fato de que o antissemitismo é um espelho. Ok, não é o que a maioria das pessoas pensa. É um indicativo de como a sociedade está indo. É um espelho para as pessoas. Quando as pessoas dizem que um certo grupo está fazendo algo, normalmente significa que é isso que elas estão fazendo. O fato de que, lá fora, o mundo acredita que Israel, os que controlam a mídia, quem está por trás dessa narrativa? Os cataris? Porque são os cataris que estão lá fora, tentando controlar a mídia, tentando se infiltrar e mudar nossa política, criar caos e basicamente destruir nossas sociedades por dentro? É isso que o Catar está fazendo. Eles se escondem atrás desses grandes eventos, convidando influências, especialmente republicanas americanas, para conhecer seus países e sociedade. Eles alcançam pessoas como Tucker Carlson. É uma vergonha. E, sinceramente, eu acredito que qualquer pessoa que tenha sido descoberta recebendo qualquer tipo de financiamento do Catar, deveria ir para a prisão, porque está agindo como espiã. Isso não difere da Guerra Fria. É a Guerra Fria segunda agora, com islamização. E todo mundo precisa estar na mesma página sobre isso. Obrigada pela atenção a esse assunto.